E aí pessoal, beleza? Aqui é o Patrick e hoje eu vou trazer para vocês mais um tutorial de Minecraft. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre lógica booleana e talvez um pouco também de circuitos digitais. Eu vou abordar o básico aqui para vocês entenderem como funciona um computador por dentro e por que é importante aprender binário, por exemplo. Os computadores trabalham de forma binária. Você pode ter verdadeiro ou falso e a partir disso fazer operações com esses números, que é 1 e 0. Então aqui eu estou representando 1 ou true, que é verdadeiro, a partir de um sinal do redstone no Minecraft, e o false é o sinal desligado. Então se eu colocar uma tocha aqui ele vira verdadeiro, se eu tirar ele fica falso. E é impressionante porque tem gente que consegue inclusive fazer computadores inteiros com vários cores dentro do próprio jogo. E isso é algo muito impressionante. E você consegue ter uma noção de como eles conseguem fazer isso através de circuitos digitais. Uma porta lógica é basicamente a transformação de um ou mais inputs. Então, aqui eu posso ter verdadeiro ou falso como input. Eu aplico alguma transformação e tenho um output. Então, veja aqui que a lâmpada está acesa, mas se eu desligar esses dois aqui, ela vai estar apagada. Então, eu estou representando dessa forma por aqui. Essa porta lógica aqui não faz nada. Então, aqui eu tenho vários outros exemplos de portas lógicas. E eu vou explicar cada uma delas para vocês e como que elas podem ser úteis depois, talvez usando JavaScript ou algo assim. Aqui eu tenho a porta lógica OR, e aqui são dois pipes, A ou B. Se um tiver ativado, ele já vai ativar o output. Se tiver um input como verdadeiro, ele já dá um output de verdadeiro também. Se os dois estiverem como verdadeiro, continua sendo verdadeiro. E se os dois estiverem como falso, ele vira falso. Então é a porta lógica mais simples, eu acho, de exemplificar aqui. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fariam isso com o JavaScript aqui. Se eu tiver 1 ou 0, eu tenho 1 ou true ou falso. Eu continuo tendo true. Se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, continuo tendo verdadeiro. Eu só tenho falso se eu tiver falso ou falso. Então, se qualquer um dos dois for verdadeiro, ele vai me dar verdadeiro. E é isso daqui que está acontecendo aqui. Verdadeiro ou verdadeiro. E, bom, você pode até estender isso para condicionais. Se eu tiver aqui 1 maior que 0 ou 0 maior que 1000. Ele vai me dar verdadeiro. Esse daqui, isso aqui é verdadeiro porque 1 é maior que 0, mas 0 não é maior que 1000. Então ele nem testou essa condição, ele já deu verdadeiro para mim. Você pode até ver que isso daqui me dá um booleano. Então é a mesma coisa que eu fazer true ou false, que é 0 maior que 1000. Se eu tivesse o falso no começo, seria a mesma coisa. Então 0 maior que 1000 ou, vamos colocar aqui uma condição verdadeira, 10 maior que 1. Então, bom, ele testou isso aqui, viu que 0 não é maior que 1000, mas depois ele testou essa outra condição aqui, que 10 é maior que 1, então isso deu verdadeiro, beleza? Not. O not é também um dos mais simples, ele funciona basicamente assim. Se eu tenho ele só tem um input, mas se eu tenho sinal, o output é falso. Se eu não tenho sinal, o output é verdadeiro. Então ele inverte esse sinal. E eu posso demonstrar isso aqui no próprio JavaScript. Assim, se eu tenho a negação de falso, ele é true. E se eu tenho a negação de true, ele é falso. E isso funciona também para condicionais. 10 é igual a 3, isso me dá falso. Vocês podem ver aqui que vai me dar falso. Mas se eu tiver a negação disso, vai ser true. Beleza?
Então eu posso testar coisas como se um número é diferente do outro. Posso ter que no JavaScript seria assim a sintaxe? 10 é diferente de 5? Sim, ele é, mas 10 é diferente de 10? Não. Mas isso é a mesma coisa que eu fazer a negação de 10 é igual a 10. Então, 10 é igual a 10, verdadeiro. Então, negando isso, ele me dá falso. E se eu colocar um outro número aqui, 5, por exemplo, 10 é igual a 5, falso. Negando isso, eu tenho true. Então, essa é a transformação da porta lógica NOT. E a porta lógica NOT pode ser combinada com outras portas lógicas. Então, se eu colocar o output do OR, ou o OU lá, que eu acabei de ensinar, no NOT, eu vou ter o NOR. Cadê o NOR? Aqui eu tenho o NOR. Então, vejam que se eu tiver pelo menos um input, eu não tenho mais output. Beleza? Então, enquanto o OR eu preciso de pelo menos um input para ter verdadeiro, o NOR ele pega isso e inverte. Então, se eu tiver pelo menos um input ativado, ele já vai apagar a lâmpada de output lá. Então, ela só vai estar acesa se os dois estiverem apagados. Então, se eu tiver 0 nos dois inputs, ele vai me dar 1. E o NOR é só a combinação do OR com o NOT. Então, se eu pegar esse OR aqui e colocar o output dele aqui no NOT, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento. Então, ó, se eu, sei lá, pegar um fiozinho aqui e botar aqui, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Beleza? Agora vamos para o próximo, que é um outro que é muito importante, que é o AND. Então, ele pode ser representado assim. O AND é um E. Então, enquanto o OR é um OU, se um tiver ativado ou o outro tiver ativado, ele dá verdadeiro. O AND ele só vai dar verdadeiro se os dois estiverem ativados. Então, olha só, se eu ativar só um, a lâmpada continua apagada. Mas se eu ativar os dois, ela fica acesa. Então, vejam que se eu desativar qualquer um dos dois, ele vai se apagar. Então, por que isso aí é útil? É útil porque você pode ver se duas condições diferentes são verdadeiras. Eu posso ver se 10 é maior que 5, beleza, verdadeiro, e 0 é menor do que 3. Então, os dois são verdadeiros, então ele vai me dar verdadeiro. Agora, se eu tiver 0 maior que 3, ele já vai me dar falso, porque uma das condições é falsa. Beleza? Então funciona assim: falso, falso e falso dá falso, falso e true dá falso, true e falso dá falso, e o único que dá true é true e true. Beleza? Então, se tiver duas condições aí, é assim que o AND funciona. Só se as duas forem verdadeiras, os dois estiverem ativados, que ele vai me dar o true. E, inclusive, eu tenho o NAND. Cadê o NAND? Vamos achar ele aqui. Aqui. Tá aqui o NAND. O NAND é a combinação do output do AND com o NOT, que tá aqui. Beleza? Então, somente se os dois estiverem ativados que ele vai ter um output 0. Mas em qualquer outro caso, a lâmpada vai estar acesa. Então eu posso, sei lá, só ativar um, ativar o outro, e se eu ativar os dois, ele apaga. Basicamente, eu colocar uma exclamação na frente da expressão vai negar o output dele. Acho que deu para entender bem isso. Bom, o XOR, ou XOR, ele funciona da seguinte maneira. Se você tiver apenas um input como verdadeiro, ele vai sair como verdadeiro. E se eu tiver os dois como verdadeiros, ele fica falso. Então ele é o OR exclusivo. Ele aceita apenas um que seja verdadeiro. Se um deles estiver verdadeiro, ele vai acender lá a lâmpada. O output vai ser verdadeiro.
Se os dois estiverem apagados, o output vai continuar a ser falso. Vocês podem ver até que o circuito, do jeito que ele funciona aqui no Minecraft, cada uma dessas tochas aqui funcionaria como um NOT. Então vocês vejam que se eu pegar aqui o input combinado deles, aqui no meio, e inverter e jogar isso para esses dois caras aqui, que são NOT também, ele cria o Shore. Eu acho impressionante conseguir fazer isso no Minecraft, na moral. Ah, e só um extra aqui. No Minecraft você pode fazer até um loop. Então, isso aqui seria, sei lá, um while, talvez. Um while true. Console.log. E aí, gente? Ele vai ficar para sempre assim. Vou até atualizar aqui para não travar minha aba. Olha só aqui, gente, tem um loop aqui. Então se eu desativar o loop, ele para com o pistão lá. Mas se eu ativar o loop, vejam que ele fica aqui num ciclo infinito. Aqui o repetidor atrasa o sinal, e conforme ele vai sendo atrasado, ele vai passando de um lugar para o outro. Bom, gente, então por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do que rolou aqui. E batendo aqui nos aldeões. E, bom, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.